Amados ouvintes da Palavra de Deus, quem fala convosco é vosso irmão em Cristo, missionário Israel. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa tarde. Livro de Mateus 24, versículo 36. Quero trazer uma reflexão, uma palavra a qual Deus colocou ao meu coração, aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde. Louvado seja Deus, que a palavra de Deus possa acuar na sua casa, que a palavra de Deus possa acuar dentro do seu trabalho, que a palavra de Deus possa acuar onde você estiver, no metrô, no avião, aleluia, dentro do ônibus, que a palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa te dar o discernimento, te dar o entendimento e o compreendimento da palavra de Deus. Mateus 24, 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou, e todos assim serão também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moedas no meio, será levado uma e deixado a outra. Louvado seja Deus. Aqui é uma palavra de alerta para a nossa vida. Nós que somos cristãos, nós que estamos, aleluia, guardando a palavra de Deus e esperando a sua vinda. O Senhor, Ele dá um exemplo para nós, aleluia, nos dias de hoje. E Ele deu um exemplo nos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem será como na época em que aconteceu, como o dilúvio. Noé, aleluia, recebeu uma palavra, recebeu, aleluia, uma profecia de Deus, a qual Deus falou que ia destruir todo o povo, aleluia, que não tivesse entrado na arca. Louvado seja Deus. E Noé começou a anunciar, Noé começou a pregar, aleluia, só que o povo não deu ouvido. O povo virou as costas, aleluia. O povo chamava Noé de doido, de louco. O povo não acreditava que viria este dilúvio e destruiria a terra. Louvado seja Deus. Nos dias de hoje, irmão, não é diferente. Homens e mulheres de Deus pregam. Homens e mulheres de Deus anunciam a palavra de Deus dia após dia, horas após horas. Em todos os lugares da internet você vai poder ver alguém pregando. Em todos os lugares da internet você vai ver alguém anunciando o evangelho e a palavra de Deus. Só que o povo, irmão, está como na época do povo de Noé. Bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, uma simbologia do que está acontecendo hoje em dia. Muitos se entregando à prostituição, muitos se entregando à avareza, muitos se entregando à soberba, ao orgulho, à glutonaria, e eles não conseguem na sua mente, aleluia, pensar, meditar de que a qualquer momento Cristo virá buscar a sua igreja. Porque o seu pensamento, aleluia, não é o arrebatamento, o seu pensamento é querer dinheiro, querer fama, querer casa, querer carro. Eles não conseguem mais pensar, aleluia, que esse mesmo Cristo que deixou essa Bíblia escrita para nós, há de um dia vir buscar a sua igreja. Por isso que Jesus traz o exemplo do povo na época de Noé. Enquanto Noé pregava, anunciava a palavra de Deus, o que Jesus falou na sua palavra? Assim será também nos dias de Noé. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, antes de acontecer o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. Louvado seja Deus. O povo ignorava, o povo não estava atento àquilo que Noé estava falando, até certo dia em que Noé entrou na arca e o Senhor selou a porta. Aí veio o dilúvio, aí vem a consequência do pecado e do ato do erro. Louvado seja Deus. O povo
povo, aleluia, está disperso. O povo está virando as costas, aleluia, para o céu. Até quando o Senhor virá? Quando o Senhor vir, aleluia, buscar a sua igreja, será tarde. Você que está aí do outro lado, ouvindo esta mensagem, essa simples mensagem, essa simples reflexão, aleluia, é tempo de você, aleluia, voltar. É tempo de você se reconciliar. É tempo de você, aleluia, voltar a praticar os seus atos anteriores, aleluia, quando você, aleluia, obedecia a palavra de Deus, quando você buscava a presença do Espírito Santo de Deus. O povo hoje em dia não consegue mais buscar a presença de Deus, aleluia, porque estamos vivendo o que aquele povo viveu na época de Noé. Só sabiam beber, só sabia, aleluia, comer, só sabiam festejar. Hoje em dia não é diferente. Mínimas pessoas, aleluia, conseguem buscar a Deus e deixar essas coisas de lado. Louvado seja Deus. A reflexão desta tarde é essa, que possamos voltar às raízes anteriores, que possamos voltar, aleluia, às práticas anteriores, quando a gente fazia um culto de adoração a Deus, quando a gente tirava uma tarde para buscar a Deus, aleluia, que você possa ouvir esta palavra, que você possa se edificar com esta palavra. E ainda vai mais além, no verso 42, olha só o que Jesus diz, aleluia: vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Verso 43, mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ele dá um exemplo. Se o pai de família soubesse em qual horário da madrugada o ladrão viria para roubar a sua casa, ele ficaria na vigilância. Ele ficaria, aleluia, ali atento, louvado seja Deus. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde: ficai atento, ficai vigilante, esperando a vinda de Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, irmãos, agora neste exato momento, estão ali dispersos, aleluia, bebendo, se prostituindo, fumando, drogando, roubando, matando. Louvado seja Deus. E o Senhor pode vir agora neste exato momento, aleluia. Então que possamos estar na posição de soldado, vigilantes na torre de vigia, vigiando, porque bem sabemos nós que um dia o Senhor há de vir buscar a sua igreja. Que você possa ficar com esta palavra e com esta reflexão, e que Deus possa visitar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.